A Arquidiocese de Belo Horizonte realiza a Assembleia Geral do Clero. O Natal chega à Catedral Cristo Rei com uma vila em homenagem ao Menino Jesus. Paróquias da Arquidiocese atendem ao pedido do arcebispo metropolitano e tocam o sino como um sinal de esperança. E ainda a Rede Catedral congrega funcionários, telespectadores e ouvintes em uma ação de solidariedade. Estes são os destaques do Horizonte Notícia, que começa agora. A Arquidiocese realiza a Assembleia Geral do Clero, apresenta metodologia da 5ª APD e faz reflexão sobre temas da atualidade, como a COP21. O encontro recebeu professores da PUC Minas para uma reflexão sobre a encíclica do Papa Francisco Laudato Si, que significa Louvado Sejas e que fala sobre o cuidado com o meio ambiente. O que nós reforçamos aqui é a questão de que nós trabalhamos da mesma forma, quer dizer, todos trabalhamos com educação, né? Trabalhamos com educação na universidade, trabalhamos com educação nas nossas famílias e trabalhamos com educação nas nossas paróquias. E a educação que visa a sustentabilidade é, antes de mais nada, uma educação para a promoção de valores, de respeito, de solidariedade, de justiça, de paz. A encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, do Papa Francisco, publicada neste ano de 2015, é um grande convite à reflexão e à busca de ações para os problemas que envolvem a nossa corresponsabilidade no cuidado com a casa comum, o planeta, a vida, a natureza. O tema da ecologia, do ambiente. Diante de tragédias como a que ocorreu em Mariana, em novembro, a Arquidiocese convoca cada cristão a ser um defensor do planeta. Dom Valmor citou aqui, no início da reunião, que a província eclesiástica de Belo Horizonte, que envolve as dioceses de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Luz, Oliveira e Divinópolis, tomou como uma iniciativa tratarmos mais detidamente o tema da mineração, que é algo que nos envolve a todos. Também na Assembleia do Clero, o Vicariato para a Ação Pastoral apresentou a Assembleia do Povo de Deus, que começa em 13 de dezembro, junto com o Ano Santo da Misericórdia. Será um momento assim de celebrar também, na perspectiva do Ano da Misericórdia, esse corajoso caminho de rever a nossa caminhada da evangelização da pastoral na Arquidiocese como uma igreja em saída. Esse apelo que o Papa Francisco tem lançado a todos nós, com uma coragem de ir ao encontro, sobretudo daqueles que estão mais afastados e mais sofridos em nossa sociedade. No fim, foi apresentado aos padres o 3º volume da coletânea que conta a história da Arquidiocese de Belo Horizonte. No total, são 10 livros. Sobre a COP21, aberta essa semana em Paris, o Papa disse que o mundo caminha para o suicídio e que é preciso travar as alterações climáticas antes que seja tarde demais. Francisco lamentou o pouco que se fez desde o Protocolo de Quioto em 1997 e alertou que todos os anos os problemas são cada vez mais graves. Na última parte da viagem ao continente africano, o Papa Francisco antecipou o início do Jubileu da Misericórdia, abrindo a Porta Santa da Catedral de Bangui, na República Centro-Africana. É a primeira vez que um jubileu é aberto simbolicamente longe de Roma, sede mundial do catolicismo. E ainda sobre o Ano da Misericórdia, a abertura oficial do novo ciclo da Igreja Católica acontece no próximo dia 8 de dezembro no Vaticano e no dia 13 na Arquidiocese de Belo Horizonte. O Ano da Misericórdia é um grande convite do Papa Francisco para que a Igreja retome essa dinâmica fundamental da fé cristã, que é contemplar o rosto misericordioso de Deus, na pessoa de Jesus, a encarnação da misericórdia do Pai, vivendo, sobretudo nas relações com as pessoas, a experiência da reconciliação, do perdão, da cultura da misericórdia. Nossa Arquidiocese fez uma programação inicial que inclui a abertura nos diversos santuários da nossa Arquidiocese, no dia 13 de dezembro, durante todo o dia, nos diferentes santuários, haverá algum bispo celebrando a abertura
do Ano da Misericórdia, mas também ao longo do ano diversas celebrações chamadas jubileus, com uma programação bastante extensa. O Natal chegou mesmo em Belo Horizonte, nas paróquias da Arquidiocese da capital. No último domingo, a Tenda Cristo Rei inaugurou um presépio muito especial, inteiramente dedicado aos fiéis. Os gestos de construção da Catedral Cristo Rei ganharam vida e viraram os personagens do nascimento de Jesus Cristo. Os sacos de juta viraram reis magos, São José, Nossa Senhora. Um projeto idealizado pelo próprio arcebispo de Belo Horizonte e montado por uma equipe de arquitetos que trabalham na construção da igreja. O projeto Esse Ano do Presépio foi pensado pelo próprio Dom Valmor, seria a tenda do presépio, e ele quis criar uma pequena cidade, criando esse contexto de uma vila ao redor do presépio. Esse ano, além da representação do nascimento de Jesus, o presépio da Arquidiocese de Belo Horizonte foi transformado em uma pequena vila. Casas que trazem um significado especial. Esse ano a gente tem 4 casas, cada uma das casas tem uma intenção. Uma delas é para as pessoas poderem fazer pedido de oração, tem uma que vai ser distribuída uma água benta, uma outra tem a imagem de Nossa Senhora da Piedade, que vai ser sorteado no final, e tem uma casinha que é a branca, que seria um espaço para as pessoas entrarem e fazerem oração pela paz. Ao passar nessas casas, fazendo um itinerário de espiritualidade, o que o nosso coração muito precisa, porque nós precisamos de modular o nosso coração com o coração de Deus, para que a gente aposte na vida, porque Deus é o Deus da vida. Fiéis e seminaristas acompanharam a bênção. Dom Valmor falou também da representação do nascimento de Jesus. O presépio, em primeiro lugar, é muito importante porque nos convida a colocar, preparando-nos para o Natal do Senhor, colocar Cristo no centro. E o presépio aqui na obra da catedral é muito importante porque este lugar está sendo construído para ser um lugar para irradiar o Evangelho de Jesus Cristo, para convidar as pessoas a apostarem na vida que Deus nos dá como dom e que nós precisamos respeitar em cada um de nós. O presépio da Arquidiocese de Belo Horizonte foi entregue ao público já no primeiro domingo do Advento, o período conhecido como de preparação para a vinda de Jesus Cristo. Um momento dedicado à oração e renovação da fé cristã. Você tem um pedido especial para fazer? A paz, né? Estamos precisando de muita paz, né? A própria casinha já diz, né? Muita paz mesmo. Quem esteve no terreno da Catedral Cristo Rei aprovou o presépio. Não, achei lindo, muito maravilhoso. Muito bonito, maravilhoso, né? Sem palavras até, né? Original, nossa, muito bonito, sem palavras. Maravilhoso, lindo demais, muito criativo, muita benção. O que lhe chamou mais atenção? Ser feito assim de tecido, né? Bem original, bem assim, a simplicidade. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se manifestou sobre a tragédia que aconteceu em Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, após o rompimento de uma barragem. De acordo com a nota, a atividade mineradora no Brasil carece de um marco regulatório que tire do centro o lucro exorbitante das mineradoras ao preço do sacrifício humano e da depredação do meio ambiente. Atendendo ao pedido do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e dos bispos auxiliares da Arquidiocese da capital, as 267 paróquias foram convocadas a tocar os sinos das igrejas no último dia 30 ao meio-dia. O sinal é uma manifestação de esperança pela situação climática do mundo e também pelo fim dos ataques terroristas. Na Igreja São José, no centro, e em todas as igrejas da região metropolitana, os sinos badalaram em favor do meio ambiente. O ato simbólico durou 3 minutos. Foi realizado em homenagem aos atingidos pela tragédia de Mariana e na intenção de que as negociações da 21ª Conferência do Clima das Nações Unidas, COP21, tenham soluções para a proteção do planeta. O Papa Francisco fala bastante sobre a questão da gente mudar o nosso estilo de vida, inclusive um estilo de vida que pense mais no planeta, porque, diz o Papa, o planeta é nossa casa comum.
E sem a gente cuidar dessa casa, essa casa desorganiza e a gente acaba então perdendo a possibilidade de viver nessa casa. Em novembro, a Arquidiocese de Belo Horizonte celebrou o mês do dízimo. Voltado para as obras sociais, as paróquias se dedicaram a mostrar para os fiéis o que é feito com o recurso doado. A paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na região centro-sul da capital, usou a arte para sensibilizar os dizimistas. Tapetes feitos por pessoas em situação de risco. Bolsas feitas por deficientes auditivos. Tudo fruto de obras sociais mantidas pela Arquidiocese de Belo Horizonte através do dízimo. E tem mais: aula de dança, ginástica, distribuição de sopa para moradores de rua. São muitos os projetos e muitos também são os beneficiados. Cerca de 164 mil pessoas foram atendidas pelas pastorais sociais da Arquidiocese em 2014. O mês em que se comemora o dízimo ganhou uma exposição para lembrar não apenas as obras sociais da igreja. Nessa exposição, vocês vão encontrar as 3 dimensões do dízimo: a dimensão missionária, a dimensão social e a dimensão religiosa, com destaque todo especial neste ano, 2015, para a dimensão social do dízimo. As 2 dimensões, tanto a religiosa quanto a missionária, são fundamentais para a vida de uma comunidade religiosa, uma comunidade missionária, né? A dimensão missionária visa o atendimento às questões da missão da igreja, da formação das pessoas, da catequese, dos agentes de pastoral. E a dimensão religiosa diz respeito à vida própria da igreja, à manutenção do templo, do culto divino, das coisas do dia a dia de uma vida paroquial, de uma vida da igreja. E para retratar as outras 2 funções do dízimo, mais detalhes da exposição. A missão missionária foi retratada nesses banners e a religiosa na Bíblia, que une todas as pessoas do Brasil. As contas da igreja, desconhecidas por muitos fiéis, também podem ser vistas. Tudo isso para reforçar a importância de contribuir. O dízimo é uma contribuição regular que os fiéis fazem para a manutenção das obras da igreja. É importante a contribuição dos fiéis porque eles fazem parte de uma igreja. A igreja somos todos nós. E todos nós somos responsáveis por esta igreja, pela vida da igreja. A igreja vive de doações. A igreja vive dessa doação, dessa partilha dos fiéis, daqueles que participam da sua vida. E no próximo bloco, o advogado Lucas Neves fala sobre a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor e ainda um momento de solidariedade para entrar no espírito de Natal.